E é isso aí. Iniciamos os nossos trabalhos de retorno ao lar. Retorno ao aconchego do lar neste dia que termina frio novamente. Embora a notícia seja de que vai amenizar um pouquinho os próximos 3, 4 dias. Então, perspectiva de alguns dias de relativa amenização desse frio. Segunda-feira, bastante trabalho, tô em pleno fechamento de folha, né? Bastante trabalho, adiantei bastante coisa. Ainda tem coisas a correr atrás, né? Não muito, mas tem ainda um pouco. Quero fazer esse cálculo até quarta-feira de manhã. Liberar essa folha na quarta-feira. No máximo depois do almoço. Na verdade, se tudo der certo, eu posso fazer esse cálculo amanhã à tarde. Com conferência, pelo menos iniciada até amanhã à tarde. Molecada voltando da escola. Eita, mas que fase mágica, né? Não é saudosismo, não. Eu não tive assim a adolescência mais maravilhosa de se pensar, pô, aquilo que era tempo, como eu zoava. Não. Eu não fui um filhinho de papai que tinha tudo e tal. Também não fui nenhum miserável. Aproveitei um pouco. E sou muito contente com o que é minha vida. É só contar, muitos anos aqui pegando esse mesmo farol, né? Esse mesmo semáforo, ele nunca mudou. Então é entre 18 e 19 piscadelas. Ai. E, enfim, fora isso, mais atividades aí da governança corporativa e da consultoria e auditoria. Já está implantando, já começamos as implantações. Parte 1 já startada. Ainda tem que chegar em casa e dar uma lidinha. Nada super urgente, mas dar uma lidinha numa coisinha ou outra ali pra continuar. Acabei nem acompanhando hoje jogos da Copa, nem nada disso. Sei que a Bélgica, que é uma das fortes, a Bélgica ganhou 3-0, não me lembro, Panamá. Então era um pouco dispare novamente, mas não houve zebra, não houve nenhuma super dificuldade. E a Tunísia estava empatando com a Inglaterra agora há pouco. Não sei de nada também. Tentei acionar meu GPSzinho que tem TV digital, mas ele não pegou dentro da minha sala, porque eu estava com a ideia de assistir o jogo do Brasil
na sexta-feira na minha sala, de boa. Mas vamos ver o que eu consigo. A programação é que... Ah, não, eu vou pra cá. A programação é da empresa, a gente vai entrar normalmente às 9 horas e a empresa vai fazer um entretenimento, uma brincadeira e todo mundo lá. É mais uma questão de mudança de postura mesmo. A gente tá nessa fase de a empresa se comunicar com os empregados de uma forma mais divertida, mais leve. E RH tem um papel muito importante nisso. Eu também tenho que me reinventar. Eu não sou o RH, tá? Eu também tenho que me reinventar para proporcionar isso. Meus funcionários são bem burocráticos, eles são excelentes, mas eles são bem burocráticos. A gente vai ter que sair dessa linha de obrigação e direito. A gente vai ter que entrar na linha pessoas, não pessoal, pessoas. Departamento de pessoas. Então, nova abordagem, né? A direção está muito tranquila nisso, né? Saco, perdi o farol. Preciso pegar um dia desses aí e trocar o óleo da moto. Provavelmente eu farei isso na quinta-feira. Ou quinta ou sexta-feira. Sexta acho que não, né? Sexta não rola não. Sexta não rola. Sexta tem o Jogo do Brasil, né? Então vai ser difícil. Tudo vai estar... Eu acho até, tenho uma sensação de que a maioria das pessoas que eu tenho falado vão entrar depois. Vão compensar isso em algum outro momento, mas vão entrar depois. Acho que sexta-feira vai estar um trânsito bem sossegado para vir, porque a maioria das pessoas vai trabalhar à tarde. O jogo é das 9 às 11 mais ou menos, e as empresas estão liberando o pessoal para entrar à 1 da tarde. E a gente não vai ter compensação nem nada, vai poder assistir na empresa e de lá continua. É um ganho, porque são 2 horas a mais trabalhando, né? E evita a questão do deslocamento para ir para o trabalho. Aí na hora do almoço vai estar infernal, né? O trânsito vai ser trânsito de rush, trânsito de dia normal. Eu sei que terão empresas, não somos os gênios do mundo corporativo, né? Haverão empresas que farão também isso. Ter uma recepção, ter uma farra na empresa para assistir o jogo. Inclusive é determinação de levarem corneta, levarem camisa, irem de camisa, enfim.
Saco. Caramba, mano, hoje eu tô dando azar, tô pegando tudo fechado, né? Não preparei tema, algumas coisinhas pra falar. Tem o negócio do Trump, mais uma das minhas. Tem dois assuntos bacanas, né? O assunto liberalismo, né? Que é uma coisa bacana para se colocar aqui. Essa é a temporal e, claro, baseado no temporal. E o assunto Donald Trump, imigrações, né? Invasões, né? Questão de fronteira dos Estados Unidos, né? E isso é meio sério, né? Donald Trump, eu não vou ficar aqui fazendo noções de julgamento desse cara. Não tem efetivamente nenhuma condição que me ligue a ele em muitos aspectos, tá? Eu tenho a dizer que os democratas de Hillary Clinton pisaram feio na bola, feio na sua campanha, ignoraram que a população poderia estar realmente levando aquelas abobrinhas que Donald Trump falava a sério. E caíram do cavalo. Eles perderam uma eleição assim que seria uma barbada. O cara só fala besteira. Mas enfim, vai parecer preconceito e pode até ser, por que não? Eu não sou isento, né? O que acontece é que quem elegeu Donald Trump o elegeu por uma plataforma de assuntos específicos que concordam com ele. E é muito claro a quem o elegeu a questão da hegemonia do país, a coisa de aumentar a fiscalização nas regiões fronteiriças, principalmente México, mas vários outros lugares. Você pode falar da América Central, El Salvador, Guatemala, Suriname e assim por diante. Lugares onde a condição de vida é muito precária, as pessoas fogem por N motivos, inclusive pela tentativa de uma vida melhor, pura e simplesmente tentar a sorte no novo mundo, né? No tal do novo mundo. E é uma questão que incomoda bastante a ala direitista, a ala conservadora estadunidense. E esse foi um dos motivos, a visão radical que Donald Trump tem nesse conceito. Embora ele mesmo seja casado com uma russa. Mas isso é uma questão pessoal dele. Eu só gosto de dar o exemplo para colocar a estupidez, né? Para situar a estupidez. Voltemos. Então aquele momento onde nós estamos hoje, que é o resgate de valores antigos, na verdade, o resgate de subvalores ou a perda de valores modernos, o que é uma pena, define bem o que trouxe Donald Trump. E essa política dele, essa visão dele em relação aos estrangeiros, em relação aos clandestinos que entram no país, ela é bem mais radical e houve um investimento grande nessa questão de controle das fronteiras.
Então, o que que acontecia? A partir da semana passada começou a ocorrer uma coisa um pouco mais desumana do que o normal, né? Gente, eu estou saindo da questão de analisar o fato em si, da fuga do cara, dele querer entrar nos Estados Unidos clandestinamente. Eu não quero analisar esse fato. Isso é uma questão um pouco mais complexa, não é tão simples de se falar, é isso ou não é aquilo. Então eu não quero pegar esse tempo agora para isso. Mas claro que quando pegos, e a maioria é pega, a grande maioria é pega, e desde que Donald Trump foi eleito, assumiu o governo, ele tem intensificado os investimentos para que esse cerco se feche. O objetivo dele é não permitir e acabou. Quem for pego é preso e acabou. Deportado e acabou, enfim. A questão aqui pioraram a questão, pioraram a coisa. Conseguiram piorar bem. Quando prendem uma família agora de estrangeiros tentando ilegalmente entrar pelas fronteiras dos Estados Unidos, eles agora estão fazendo uma coisa a mais. Eles estão separando as crianças dos pais. E é mesmo uma forma de punição, é mesmo uma forma de acrescentar o medo, a crueldade à questão, para que desestimule mesmo a família a tentar fazer isso. Então, assim, tem todo um conceito aí. Isso é uma guerra, gente, isso é uma guerra. E quando se fala em guerra, é uma das invenções humanas consequentes da própria relação humana, tá? Guerra tem outros conceitos humanitários muito diferentes, muito diferentes. E é assim que a política do Donald Trump e dos conservadores estadunidenses funciona. E aí, perguntado sobre isso na imprensa, o secretário de Estado, que eu não me lembro o nome, foi explicar. E para complementar, para ilustrar melhor a explicação dele, do porquê, né, dessa crueldade, a própria esposa do Donald Trump se pronunciou sobre isso, negativamente, dizendo que é uma crueldade afastar um pai de uma criança dos seus pais. E que o que acontece é isso, as crianças são separadas mesmo e vão para abrigos. A ideia é realmente traumatizar, a ideia é realmente sufocar a vontade. O cara vai perder a vontade de tentar. Vai falar, vixe, agora estão... Não, né, cara, é realmente muito forte. E eu entendo, não concordo de jeito nenhum com essa desumanidade, mas eu concordo. O grande problema é que essa turma usa conceitos extremamente hipócritas para justificar. Eu sei que o secretário de Estado, ao ser questionado, justificou com uma parte da Bíblia X, que justifica isso, de que a nação é soberana e executa os seus preceitos de soberania à medida em que consegue, pode, pai. Enfim, eu não sei exatamente qual foi a parte medíocre que o secretário de Estado utilizou. Eu sei que o negócio foi tão feio, tão chato, que o Papa pegou e se pronunciou sobre o assunto e citou outra parte da própria Bíblia, inclusive do próprio Velho Testamento, já que o cara, é lógico, esse tipo de artifício é mais tranquilamente encontrado, separatistas e tal, no Velho Testamento, mas não que não seja no Novo, mas é mais encontrado no Velho Testamento. E aí o Papa pegou no Velho Testamento mesmo um pedaço onde diz que os estrangeiros são bem-vindos, são irmãos, são amigos, são importantes e assim por diante, enfim. A questão aqui é
Sério mesmo, cara. Estamos usando a Bíblia. Estamos usando a Bíblia. Continua com essa cor aí, cara? Nem vi. Porque... Pra quê, né? Pra quê? Eu não vou aqui ficar fazendo aquela ladainha de justificativas óbvias demais, né? Em relação a esse livro horroroso, esse livro contextualizado, esse livro útil pra caramba para os seus líderes, astutos líderes que se utilizam dele. Porque claro que você vai encontrar na Bíblia o bom e o mal, o melhor e o pior. O problema é que às vezes no próprio livro ele se contradiz. E o contexto, o que irrita é a justificativa da palavra de Deus. Quando bem interessa, o cara usa a íntegra, né, sem interpretação, e dá ainda o veredito final de dizer que não, é a palavra de Deus. Não se contesta a palavra de Deus. E quando essa palavra está dizendo uma coisa totalmente fora, assim, está dizendo uma abobrinha, uma merda daquelas benditas, aí você faz uma interpretação e faz justificativas, onde você diz que não pode se levar ao pé da letra isso. Quer dizer, no fundo, você vai encontrar nela tudo o que você precisa, todos os argumentos que você precisa, seja pelo que ela diz, seja pelo que ela não diz, e você pode interpretar. E aí fica chato pra caramba, né, mano? E aí é muito chato isso, porque... E as pessoas não conseguem ver essa característica básica e tão óbvia, que é a covardia que significa o uso desse livro. E que, consequentemente, que é a genialidade da invenção de um livro sagrado. É genial. É genial. A humanidade ainda não entendeu, não quer entender, se escondeu atrás. Porque é mais fácil um livro sagrado pensar por você. Eu tenho alguns amigos evangélicos que são excelentes pessoas, usam incorretamente, é importante que eu diga isso, usam incorretamente os artifícios desse livro para justificar as bondades que eles mesmos executam nas suas vidas. Mas eles não sabem que estão usando incorretamente. Então, ainda bem que eles usam incorretamente, da mesma forma como os islâmicos, os muçulmanos, em sua maioria, que são os pacíficos, também compreendem incorretamente o que o seu livro está dizendo. Quem está compreendendo corretamente o que o seu livro está dizendo é o ISIS, é o Estado Islâmico. Esses caras estão executando a palavra sagrada do seu livro, supostamente sagrado. Ainda bem que eles são uma enorme minoria, porque o ser humano ele não quer encrenca. Ele não quer encrenca. Então, falando disso, né, um dia eu tive uma conversa superficial sobre, que eu adorei o filme O Livro de Eli, que é o Denzel, né? Um livro daquele futuro da humanidade apocalíptico, né? Pós-hecatombe, né? Onde quem sobreviveu se modificou, a estrutura da humanidade se modificou. Ah, que bonito. Não.
E é um filme bastante interessante, tem bastante coisa bacana, interessante, mas ele gira em torno da Bíblia, né? Ele gira em torno de um resquício da humanidade que ainda entende o tamanho do poder que significa esse livro. Porque esse livro, ao que parece, o que eles querem deixar claro, isso me chamou muito a atenção, o que eles querem deixar claro é que, ao que aconteceu, a guerra foi gerada justamente por motivos de natureza religiosa, de diferença religiosa. Eles não entram no detalhe, mas por conta disso, ao que parece, as lideranças que sobraram resolveram queimar e destruir todos os livros sagrados, inclusive a Bíblia. Então, teoricamente, você está num mundo pós-apocalíptico, né? Numa vegetação mínima possível e uma paisagem feia, acinzentada, um sol que machuca os olhos e a pele demais. As pessoas andam todas muito protegidas. Algumas pessoas são cegas. Muitas pessoas se tornam antropófagas, passam a se alimentar de carne humana, caçam outras pessoas para comer. Enfim, é um mundo difícil, duro. E esse Eli, que é Denzel, ele é um cara que ele tem ali, ele é um humilde sujeito temente a Deus. Ele tem ali com ele uma Bíblia. E ele tem uma missão, um chamado, um suposto chamado, que ele tem que ir para o sul, se eu não me engano. Acho que é isso, alguma coisa assim. E a aventura ainda é floreada a mais, porque uma pessoa, um dos líderes de uma comunidade pequena que ele passou, mas que exerce certo poder naquela região, porque ele tem água, né? Então ele é um poderoso, ele tem uma propriedade que tem água, e água é super raro também. Então ele torna-se um cara poderoso, e esse cara, ele descobre que o Eli tem uma Bíblia. E ele sabe o tamanho, essa é a parte coerente, né? Esse cara sabe o tamanho do poder que significa a posse de uma Bíblia. Então ele passa a perseguir, tentar de todas as formas conseguir essa Bíblia para ele. Isso torna o contexto do filme muito interessante, né? Que o cara sabe como ele pode dominar as pessoas muito mais facilmente com o uso desse livro. E eu não tive essa discussão com esses meus amigos evangélicos, porque eu não quis trazer à tona essa obviedade que o filme traz, que é justamente isso. Ao final, o cara consegue o livro, tira da mão dele, leva embora. E aí tem uma novelinha, aquela coisa meio de politicamente correto, o vilão sofre e tal, enfim. E aonde esse cara, o livro tem uma trava, uma espécie de um fecho, de um cadeado, né? Bem difícil de ser aberto. Uma capa muito dura, muito pesada, muito forte. E se for destruída, pode destruir o livro. E o conteúdo interno do livro é muito importante para esse espécie desse prefeito aí. E depois de tudo ainda, quando consegue finalmente abrir o livro é em braille. Até levantou suspeita se o Eli também era cego, mas impossível. Se ele é cego, ele é um milagre, né? E aí pode ser também. Não é que é impossível. Ele é impossível como o milagre é impossível. Então, enfim, pode ser apenas uma referência.
Pode ser que ele saiba ler em braille. Mas, enfim, paralelamente a isso, ele conseguiu fugir, conseguiu chegar no tal do Sul, e lá ele encontrou uma sociedade que está refazendo a arte da humanidade, as peças culturais da humanidade. E ele não tem uma Bíblia. Então ele dita a Bíblia inteirinha. E eles fazem uma nova impressão de uma Bíblia perfeita. E é assim que termina o livro. E é bem interessante essa parte, essa constatação do tanto que significa. Esse foi o único cara que percebeu o tamanho do poder que ele tinha em mãos. O que significava aquela Bíblia. Eli em si era um cara puro, era um cara... um servo de Deus mesmo, um servo até no sentido violento, porque ele mata pessoas também. Para se defender, para defender a missão dele, ele mata as pessoas também. Mas enfim, ele é menos importante nessa conversa do que eu estou tendo, mas a sacada de que num futuro, sem uma Bíblia, se alguém descobre que já existiu algo tão poderoso, porque não se pode negar. E aqui eu deixo claro também uma outra coisa. Não se pode negar o poder da Bíblia, não se pode negar o poder da própria religião. Tá no celular. Entrei num outro grupo agora. Esse grupo é um pouco mais radical. Até pelo nome a gente já percebe a radicalidade desse grupo, dessa comunidade do Facebook. Chama Ateu até o Talo. Então ele tem textos fortes, ele tem uma visão um pouco mais militante ateística do que simplesmente um contexto de brincadeira ou de gozação. Ele também faz as brincadeiras e gozações, mas ele é mais voltado a textos, né? E aí eu estava vendo que existe uma questão muito clara, nesse que é mais radical, de não reconhecer na religião o mérito que ela tem que ter. Senão você é um militante. O militante, ele cega para aquilo que sai da convicção dele. Então não vale, não é por aí, não é por aí. O equilíbrio exige que você dê ao seu suposto inimigo o mérito que ele merece. Eu acho que devemos aos líderes espirituais, aos líderes religiosos, profundo respeito em falar para ele: obrigado por tudo que você fez. Possivelmente você seja o precedente espiritual que você representa seja responsável seja um dos grandes responsáveis pelo sucesso do ser humano no planeta. Hoje um ser humano já pode caminhar sozinho, sem a ideia mitológica. Hoje ele já conseguiu, graças ao que a religião nos trouxe até aqui. Vamos deixar isso bem claro. E esses caras não, eles negam isso até o fim. Eles negam que a religião possa ter feito algo de bom para alguém, em algum momento. E não é assim, meu amigo, não é assim. Num contexto geral, num contexto de humanidade em si, de história da humanidade, de sucesso da humanidade, você tem que levar em consideração o momento psicológico das sociedades, a evolução mental das pessoas como um todo, a capacidade, inclusive, de absorção de informações por um todo da humanidade. Então você não pode culpá-los por isso. Ao contrário, você tem que entender a grande questão aglutinadora que isso tornou. Ô meu amigo, há 250 anos atrás, se você não falasse para o cara que se ele
praticar a liberdade sexual completa, ele vai para o inferno, ele vai queimar eternamente, vai ser muito cruel o que vai acontecer com ele, você perderia boa parte da população mundial por sífilis, gonorreia. Como você perdia muita gente por conta disso. Mas perdia menos porque existia um controlador de atitudes aí, com toda a hipocrisia que isso queira dizer, porque não havia ainda o avanço científico no contexto da higiene completa. Isso só tinha eles para te falar o que podia ou não podia fazer. O argumento é medíocre. Medíocre. A maldade eterna de um Deus que te condena ao fogo eterno pela sua ignorância. Ao gatinho. Pela sua ignorância, que te convence pelo medo. Mas poucas pessoas estavam preparadas para obedecer sem o medo. Você não tinha esse desenvolvimento das pessoas. Não só socialmente, coletivamente, como individualmente. Era muito raro. Você teve as pessoas geniais aí no decorrer das épocas. Mas num todo, você só tinha a religião para essa gente ficar se cuidar um pouco mais. Você tá falando de tempos onde o cara aos 30 anos não tinha nenhum dente na boca, meu amigo. Tá? Você tá falando de um tempo onde o cara usava sanguessuga. O cara usava sanguessuga. Pra depurar o sangue, pra tirar sangue ruim e tal. E era a técnica da sangria, né? Uma coisa ridícula, horrorosa. De qualquer doença você tinha que tirar o sangue da pessoa. Porque aí o corpo depuraria, tiraria aquele sangue ruim. Sabe? As pessoas tinham uma doença não tão tranquila, não tão fácil de curar. E elas tinham várias cicatrizes no corpo. Enfim, dá para se colocar no contexto e entender direito que não se deve jogar fora tudo o que a igreja fez. Não se deve mesmo. Ela tem um papel social na história da humanidade extremamente importante e de extremo sucesso, aonde a humanidade precisa falar obrigado. Se vocês não fizessem isso, a gente não entenderia. Não havia condições da humanidade inteira entender o que o conceito religioso só ele podia nos passar e nos proteger naquele momento. Eu estou falando do conceito físico mesmo, do resultado. A forma e o argumento era ridículo, mas o resultado foi muito bom. E não podemos desprezar isso. Um abraço, gente. Boa semana.